Seja lá o que você queira fazer, você deve conduzir a si mesmo. Há momentos de alegria e de clareza interior. Nesse momento, o que você decidir, mesmo que você morra, você deve seguir isso. Sempre que suas emoções sobem e descem, sua mente diz muitas coisas. Isso não é importante. Ela diz uma coisa hoje, uma coisa de manhã, outra coisa à noite. Ela diz uma coisa hoje e outra coisa amanhã. Isso não tem importância. No momento de clareza, quando digo alegria, porque quando você é feliz, você não é compulsivo. Quando você está muito feliz e com clareza, nesse momento, se você olha para as coisas e vê que sim, isso é o que é mais sensato para mim, apenas faça isso, não importa se isso te faz sentir como no inferno. Não importa. Você passa pelo inferno por 10 anos, não importa, você apenas faça isso. Porque é aí que está o seu bem-estar. Quando você está em diferentes estados de compulsividade, se você tomar decisões sobre qual caminho a seguir, você estará eternamente perdido. Não é sobre o que você está fazendo. É apenas que você está fazendo isso de uma forma inabalável. Todos os dias. Você está desligado e ligado, desligado e ligado, nada acontece. Você é apenas inabalável, você se tornou afiado. Não importa o que seja. Se você quiser ser um açougueiro, seja um açougueiro de uma forma inabalável. As coisas se abrirão. Apenas não oscilando nem por um momento. O que você decidiu em um momento de clareza e de alegria, apenas se agarre a isso, sem oscilar nem um pouco. Ninguém pode negar isso a você. Todos os dias, quando seus pensamentos e emoções voam para um lado e para o outro, você continua mudando de ideia, mudando de ideia, mudando de ideia. Você irá em círculos, infinitamente em círculos. Porque alguém que muda de direção com muita frequência, obviamente ele não está interessado em ir a lugar nenhum, não é? Sabe, isso é que o mundo é redondo. Então, em que direção você vai, não importa. Desde que você siga sem mudar de direção, você fará a jornada, não é? Você vai completar a jornada, não é? Se você mudar de direção, isso o colocará em um estado interminável de estar perdido, sempre perdido. Então, você quer estar lá? Esteja lá, sem problemas. Você quer estar aqui? Esteja aqui. Não vá mudando de ideia todos os dias, pela manhã de um jeito, à noite de outro jeito. Você é uma tortura para si mesmo e para todos ao seu redor. Quem está constantemente mudando de ideia? É uma tortura para si mesmo e para todos ao seu redor, não é? Nesse momento você está pensando, amanhã de manhã, eu vou fazer meu yoga. Amanhã de manhã, quando o dong tocar às 5 da manhã, eu o escuto todos os dias, não sei quantos de vocês o escutam. No momento em que toca dong, talvez devêssemos bater um tambor. Então o seu corpo diz, vá para o inferno com esse yoga, tudo que eu quero é... Continua mudando, suas prioridades continuam mudando, mudando e mudando. Há outra maneira de viver. Onde as maiores alegrias que você conheceu em sua vida, os maiores prazeres que você conheceu em sua vida, vão parecer como... Você sabe? Parecerão prazeres de formiga. Esse ser é capaz disso.
Quando se trata de corpo e mente, somos todos diferentemente capazes. Não há dois corpos igualmente capazes, não há duas mentes igualmente capazes. Mas quando se trata desse ser, todo ser é igualmente capaz de conter a própria existência dentro de si. Os cientistas estão dizendo que ela está sempre em expansão. Como contê-la? Essa é toda a beleza disso. O que é infinito, o que é eterno, o que é ilimitado e aquilo que está sempre em expansão, isso pode ser contido nesse ser. Sobre isso, não há dois seres com capacidades diferentes. Todo ser é igualmente capaz. Isso não acontece porque você continua mudando de direção. Onde quer que você encontre um pequeno nicho que seja confortável, você tenta se acomodar lá. Isso que é chamado de ser civilizado tornou-se um enorme prejuízo para o processo espiritual. Não essencialmente, mas eu gostaria de dizer isso. Porque se você fosse um nômade, você sabe o que nômade significa? Isso significa que você não está louco. Então, quem não é um nômade? Aquele que é louco. Quem é louco se acomoda. Quem não é louco, segue em frente, segue. Não se acomoda em lugar algum. No momento em que deixamos de ser nômades, nós entramos numa certa loucura de proteção e segurança. Quer seja físico, psicológico ou emocional, estamos sempre à procura desse nicho onde podemos nos acomodar e dormir. E quando você encontra um nicho e ele fica muito doce e confortável, então você não tem coragem de sair e mais uma vez fazer a viagem. Então, se tudo que você está procurando é por um piquenique, então tudo bem. Você sabe, parece assim. Se você quiser tentar subir o Seventh Hill, você sobe uma certa distância em que seus joelhos estalam e sua respiração fica parecendo uma locomotiva a vapor. Ela segue. Então você olha ao redor e o bambu, as belas rochas, o bambu ao seu redor, e tudo é tão maravilhoso. O vale é tão bonito. Qual é o propósito? De dar mais um passo. Isso é maravilhoso, é isso. Sua mente lhe diz, é isso. Eu não estou questionando a beleza do lugar. Eu não estou questionando o prazer de estar lá. Mas agora, esse argumento veio, esse novo nível de lógica surgiu em você, simplesmente porque seus pulmões estão funcionando como um motor a vapor. E suas pernas estão rangendo como um carro de boi não lubrificado. Então, uma nova lógica surgirá. Você vê toda vez, para diferentes situações em que você entra, diferentes estados de conforto ou desconforto em que você se encontra, você desenvolve uma nova lógica. Já percebeu isso em si mesmo? Como se costuma dizer, quando você é estudante, todo mundo é comunista. No momento em que você termina a sua educação e consegue um emprego, você se torna um socialista. No momento em que você se casa, você se torna um capitalista.
de acordo com suas novas situações, diferentes níveis de conforto ou desconforto. Novos níveis de lógica virão. O mundo chegou a um ponto em que os maoístas se tornaram capitalistas. É isso. É isso, sabe? Então, continua acontecendo. É por isso que em um determinado momento de clareza e de alegria, quando você está lá, você olha para alguma coisa, o que você vê é o seu bem-estar. Você se agarre a isso. Amanhã parecerá um horror para você, não importa, você se agarre a isso. Você se sente como no inferno, você se agarre a isso. Isso é que é bem-estar. Se você continua mudando, nada acontece. Rezar significa que você está dizendo a Deus o que fazer. Você pensa que é o consultor de Deus? Meditação significa que você simplesmente se cala. Se você simplesmente se calar, tudo o que precisa acontecer com você, acontecerá com você. Então, tocar aquela dimensão que está além do físico significa que você deseja tocar aquela dimensão que é a base do físico. Quando você se refere àquilo que é a base do físico, o que você está falando é que não está interessado na criação, mas está interessado na fonte da criação. Lá, se você ficar na frente do Criador, pelo menos lá você deve conter suas ideias, não é? Suas ideias devem ser contidas por algum tempo quando o Criador estiver aqui, não é? Ele não é a maior das ideias? É como... Havia um homem na Pensilvânia. De onde você é? Seattle. Ah, chove, não inunda por lá. É por isso que colocamos Seattle na costa. Caso contrário, inundaria, você sabe, aquele lugar. Então, na Pensilvânia, havia um homem na Pensilvânia. Uma vez teve uma grande enchente e... Tudo bem se houver uma piada dentro de uma piada? Tudo bem? A inundação estava começando a acontecer, a água estava subindo, e tinha um jovem jornalista muito entusiasmado que estava relatando estágio por estágio, hora por hora, como a inundação estava progredindo, você sabe? Porque isso é jornalismo. Alguém está se afogando, relate para o mundo, esse homem está se afogando, olhe para ele se afogando, faça um vídeo e mostre a todos como um homem se afoga. Você não larga a maldita câmera e pega o homem, não. Você mostra ao mundo inteiro como um homem pode se afogar em uma inundação. Portanto, esses não são os dias das câmeras de vídeo, somente, você sabe, o código Morse. É como relato estava sendo registrado. Então ele registrou um relatório muito eloquente, ele disse, enquanto Deus se senta e observa, a água está subindo nessa parte da Pensilvânia e as casas estão caindo, isso e aquilo, e o descreveu em termos muito eloquentes. Então imediatamente ele recebeu uma resposta de seu editor, deixe a enchente para lá, entreviste Deus. Deus está sentado e assistindo. Ele pensou que alguém estava em algum lugar aqui. Esquece a enchente, entreviste Deus. Eles não o entrevistaram, isso continuou. Muitas casas alagaram, muitas pessoas morreram, mas um homem sobreviveu. Esse homem que sobreviveu foi para Nova York e compartilhou com as pessoas como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia, onde tantas pessoas morreram. As pessoas se reuniram. Então ele foi para Boston e falou sobre como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia e mais pessoas se reuniram. Então ele veio para Seattle e compartilhou, mais pessoas se reuniram.
Então ele começou seu show itinerante de cidade em cidade, falando e falando sobre como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia. Ele se tornou um orador famoso na América. E então, naturalmente, você sabe, todo americano tem que escrever um livro durante a sua vida. Então ele escreveu um livro, Como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia. Ficou famoso, ele falou em todos os lugares e seus compromissos se tornaram internacionais. Ele se tornou um milionário, vendeu milhões de livros. Por toda a sua vida, ele apenas falou sobre como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia. E um dia ele morreu, não em uma enchente, ele morreu. E eles tiveram um encontro. Ele passou pelos portões do paraíso e houve um encontro de pessoas e havia uma oportunidade para falar. Algumas pessoas podiam falar. Então, ele disse aos vizinhos, vou compartilhar minha experiência sobre como sobrevivi à enchente da Pensilvânia. Alguém o cutucou e disse, Noé está na plateia? Então, agora, você não fica na frente daquilo que é a base da criação e lança suas ideias para ele. Você é a ideia dele. Sim? Você é apenas uma invenção da ideia dele. Se ele retirar a ideia, você desaparece. Então você não coloca suas ideias. Então essa é a essência da meditatividade. Rezar significa que você está dizendo a Deus o que fazer. Você pensa que é o consultor de Deus. Meditação significa que você entendeu suas limitações. Agora você apenas se cala. Se você apenas se calar em todos os níveis, tudo o que precisa acontecer com você, acontecerá com você. Todo o treinamento é apenas para ajudá-los a se calar. Que você não jogue suas ideias tolas no Criador, você apenas se cala.